Amém. O tema dessa mensagem, querido, é priorizando o reino de Deus. Diga assim: priorizando o reino de Deus e sua justiça. Amém? Quero ler aqui esse texto de Mateus, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Amém? Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Queridos, aqui realmente nesse versículo aqui de Mateus 6,33, realmente o próprio Senhor Jesus nos ensina que devemos buscar realmente em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que Deus providenciará todas as outras necessidades para nós. Tudo que nós precisamos, necessitamos. Talvez você esteja precisando de algo agora. Deus pode providenciar para você, pode suprir na sua vida aquilo que você está precisando, né? Então Deus, ele dá essa resposta para aquele que realmente confia nele, que busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Isso significa que devemos priorizar a fé, amém, querido? A obediência e o amor a Deus acima de tudo. Nós devemos priorizar a fé, a obediência e o amor a Deus acima de tudo, e que Ele, por sua vez, nos dará o que precisamos. Amém? Glória a Deus. E isso aqui, querido, do versículo 25 em diante, o Senhor Jesus começa a instruir os discípulos, a mostrar para eles que nós também, estava falando para aqueles discípulos que estavam acompanhando ele naquele tempo, mas isso aqui é para nós também, que o valor que eles têm, que cada um tem, que cada pessoa tem, nós temos muito valor para Jesus. Nós temos tanto valor que Jesus, ele deu a vida dele por nós, amém? Isso já demonstra, né, o amor dele por nós, o quanto nós temos valor. E ele estava ensinando os discípulos, porque os discípulos estavam muito preocupados com o que comer, com o que beber, com as vestimentas, com o que vestir, talvez com calçado, com essas coisas materiais. E ele estava ensinando os discípulos a não se preocuparem com o dia de amanhã, com as coisas materiais. Amém, querido? Estava ensinando, instruindo os discípulos a como lidar com as preocupações do mundo, né? Ou com a ansiedade que às vezes nós temos por algo que nós precisamos. Amém? E no versículo 34 diz assim, ó: portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então ele estava ensinando os discípulos a não se preocuparem, porque muitas vezes, queridos, nós nos preocupamos com as coisas materiais. Nós nos preocupamos tanto, como vai ser amanhã? Às vezes até com o que comer. Às vezes está com uma dificuldade ali, talvez até financeira, não é verdade? Aí fica preocupado, uma preocupação exagerada, e muitas vezes a pessoa esquece de Deus. Começa a focar naquela situação, naquilo que está precisando, e muitas vezes esquece do Senhor, esquece de buscar Deus, esquece da presença de Deus, esquece de priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E começa a focar no problema, na dificuldade, aquele problema se torna um gigante. E muitas vezes é coisa simples. É simples. Porque o nosso Deus é poderoso para suprir qualquer necessidade nossa. Agora nós temos também que estar na fonte, no lugar certo, no lugar da bênção. Amém, querido? Para poder receber a bênção de Deus nas nossas vidas. E os discípulos lá estavam tão preocupados, e Jesus começou a mostrar também que eles tinham muito valor para Deus. E aí ele falou das aves do céu, né, que Deus alimentava, e elas não semeavam e elas escolhiam, né? Comiam do que Deus dava para elas. E mostrou o lírio da vestimenta, sobre o lírio do campo também. Ele disse que nem Salomão se vestiu que nem o lírio daquele. E o lírio daquele não tinha tanto valor, porque o lírio, uma erva que estava naquele momento ali tão linda, mas não demora muito, né? Ia secar e ia para o fogo. Quer dizer que nós valemos muito mais
estava mostrando o valor de cada um de nós para os discípulos. E ele mostra nessa noite também que nós temos valor para ele. Amém, queridos? Glória a Deus. E que nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E ele, por sua vez, vai com certeza suprir as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos tanto nas nossas vidas. Nós sabemos que no nosso dia a dia nós precisamos de muitas coisas. Isso se refere, querido, não só a uma área da vida da pessoa. Às vezes são várias coisas, tá? Ao mesmo tempo, mas Deus é poderoso para suprir, amém? Deus, ele é poderoso para suprir. E vamos ver agora aqui o que significa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, tá bom? Primeira coisa, priorizar a vontade de Deus. Significa viver em conformidade com os princípios e valores, amém, do reino de Deus, buscando sempre fazer o que agrada a Ele. Buscar sempre os princípios. Aonde nós podemos conhecer os princípios? Na Bíblia, a palavra de Deus. Os valores do reino, amém, querido? Buscando sempre agradar a Ele. Como é que nós vamos agradar a Deus se nós não conhecemos a Deus? Se nós não conhecemos a palavra de Deus? Se isso envolve ter intimidade com Ele, envolve estar buscando a Ele, envolve ter o tempo de oração, envolve ter um tempo de comunhão, envolve estar na presença dEle adorando, não só quando a gente vem para o culto, não é verdade? Mas no dia a dia da gente, priorizar, ter um tempo, separar um tempo para Deus, priorizar o reino de Deus e sua justiça, querido. Então, priorizar é o quê? Priorizar a vontade de Deus. Temos que priorizar a vontade de Deus para a vida da gente. E começar a agradar a Ele, o coração de Deus. Você sabia que nós precisamos agradar o coração de Deus? E como é que nós vamos agradar o coração de Deus se nós estivermos distante dEle? Se nós não estivermos priorizando a Ele, priorizando o reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus, querido, está dentro de nós. Amém? A Bíblia fala que nós sempre somos templo do Espírito Santo de Deus. Aquele que tem sede, do seu interior fluirão rios de água viva. A Bíblia fala também, querido, que nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Nós temos o selo. Qual é o selo? O Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo está na vida de todos aqueles que já converteram, com certeza, estão levando uma vida realmente de acordo com a vontade de Deus, com certeza que está. Agora parece que tem pessoas assim que não têm comunhão com Deus, não têm um relacionamento com Deus, e diz assim: por que parece que na vida do outro ali o Espírito Santo se manifesta, na minha não? É por causa da busca. Se nós buscarmos realmente a presença manifesta do Espírito Santo na vida da gente, porque o Espírito Santo está, nós somos templo, ele está na nossa vida, ele está à disposição, amém, querido? Está à disposição de nós. Agora resta nós buscarmos também, desenvolvermos um relacionamento com o Espírito Santo, de buscar Ele, de estar na presença dEle, de estar realmente tendo intimidade, um relacionamento melhor a cada dia com Ele. Amém, queridos? E isso significa buscar a vontade de Deus, priorizar a vontade de Deus. É agradar a Ele. Quando nós estamos na presença dEle, com certeza, Ele se agrada. Amém, querido? Glória a Deus. Outra coisa, o significado de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Buscar a justiça de Deus. Amém, amado? Isso envolve amar o próximo. Isso é buscar também a justiça de Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Isso é justo. Jesus, o próprio Jesus, ele falou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, nosso entendimento. Mas o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. E nós precisamos amar o nosso próximo, as pessoas, como nós queremos que as pessoas nos amem, amém, querido? Ou como nós queremos o bem para nós mesmos, temos que querer para as pessoas também. Amar o próximo.
Nós precisamos desenvolver isso. E ser justo em suas relações. Relações, todas as áreas que nós precisamos ser justos. Também buscar a verdade e a honestidade em todas as áreas. E isso é buscar a justiça de Deus. Buscar a verdade e a honestidade em todas as áreas da vida da gente. Aí eu estava pensando nisso ainda agora, e eu tenho esse texto aqui, em Efésios, capítulo 4, tá, querido? Que diz assim, ó, buscar a verdade, buscar a verdade e a honestidade em todas as áreas da vida da gente, em todas as áreas. E diz assim, ó, que versículo 4, capítulo 4, Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. E aqui no outro diz assim, no versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E o 28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Amém, queridos? Então, aquele que mentia, comece a falar a verdade. Amém? Se você não era verdadeiro, quem não era verdadeiro, agora passa a ter o Espírito Santo vai gerar isso dentro do seu coração. E você vai sentir realmente que tem algo diferente na sua vida. E você vai desenvolver realmente essa questão de estar falando sempre a verdade, de querer ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Amém? Aquele que roubava não quer mais roubar, não quer mais fazer coisas erradas. Aquele que fazia coisas que desagradavam a Deus começa a querer agradar o Senhor. E isso é muito importante. E isso faz parte de buscar a justiça de Deus nas nossas vidas, queridos. Amém, querido? Glória a Deus. A priorizar a verdade, a priorizar a honestidade, a ser pessoas honestas, íntegras em todas as áreas. Amém, queridos? É muito importante isso nas nossas vidas. Outra coisa, confiar na provisão de Deus. Confiar na provisão de Deus. Ao buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus promete providenciar todas as nossas necessidades, como comida, bebida, né, aquilo que nós precisamos beber, aquilo que nós precisamos vestir e as outras coisas que nós precisamos. Deus, ele é promessa de Deus para aquele que está buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós sabemos, querido, que Deus, ele é fiel, amém? Deus é fiel. Ele não vai deixar nenhum justo mendigar o pão, nenhuma pessoa que está agradando a Ele, que está servindo a Ele, que está tendo relacionamento com Ele, que está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, viver uma vida com problema, com dificuldade, passando necessidade todo o tempo. Amém? Deus, ele é fiel. Deus é fiel. E ele vela para cumprir com a sua palavra, amém, querido? Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro. Ele é o nosso Deus que supre as nossas necessidades. Amém, querido? E quando eu falo as necessidades, não é só na área material, emocional, nas emoções da pessoa, não é verdade? Tudo ele supre. O que nós precisarmos, ele pode suprir. Amém? Glória a Deus. E então vamos ver agora os benefícios de priorizar o reino de Deus. Nós falamos agora o que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Dei 3 exemplos. Agora, benefícios de priorizar o reino de Deus. Primeiro, transformação. Quando nós priorizamos, começamos a buscar realmente Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, Deus começa a transformar a vida da gente. Começa a haver uma mudança radical na vida da gente, querido. Deus, ele quer fazer
algo diferente, algo transformar a nossa vida de uma forma radical, muitas vezes. Muitas vezes nós que impedimos de Deus estar fazendo algo na vida da gente que seria para ser até mais rápido e muitas vezes demora muito mais por causa de nós mesmos. De nós não estarmos sensíveis, né? Estarmos deixando realmente Deus agir na vida da gente, porque nós podemos impedir o agir de Deus na vida da gente, se nós não estivermos com o coração aberto, né, verdade, para que Ele faça essa transformação na vida da gente. Pode demorar mais tempo. Um exemplo é das pessoas que saíram lá do Egito, do povo de Deus, que saiu do Egito. Deus queria abençoar tanto aquelas pessoas, não era verdade? E era um tempo curto para eles chegarem à terra prometida, amado. Não era 40 anos. Era muito pouco tempo. Tem pessoas que dizem que era 40 dias. Mas eles passaram 40 anos no deserto. Por que eles passaram 40 anos? Porque eles estavam impedindo o agir de Deus na vida deles. Eles começavam a murmurar, eles começavam a fazer coisas que desagradavam a Deus, já queriam adorar outros deuses, e isso vai impedindo o agir de Deus na vida da pessoa. E eles passaram 40 anos, quer dizer, 40 anos, e aqueles que saíram, né, do Egito mesmo, só Josué e Caleb que entrou na terra prometida, que os outros mesmo não entraram. Já entraram os filhos deles, aqueles que foram nascendo no deserto, né, ali naquele período. Mas aquelas pessoas que murmuravam, que estavam desobedecendo a Deus, impedindo o agir de Deus, eles não entraram. E eles estavam impedindo de Deus fazer uma mudança, uma transformação na vida deles. Amém, queridos? Amém? Então nós precisamos realmente entender que Deus quer transformar a vida da gente. E a transformação é uma jornada realmente da vida da gente. Claro que a transformação não vai acontecer de uma hora para outra. É de uma vez. Dia por dia Deus vai mudando, Deus vai transformando, Deus vai colocando algo diferente na vida da gente. Por exemplo, Ele vai, quando nós convertemos, nós recebemos quem? O Espírito Santo na vida da gente. E se nós temos o Espírito Santo na vida da gente, com certeza algo diferente já aconteceu. Mesmo que a pessoa às vezes não sente nada na hora, não sente nada, mas aconteceu algo sobrenatural. O maior milagre do cristianismo, amado, é quando uma pessoa nasce de novo. É o maior milagre que existe. Não é quando uma pessoa que está sem andar começa a andar, ou com uma pessoa que está com uma enfermidade incurável é curada pelo poder de Deus. Isso é poder? Com certeza é milagre. Mas o maior milagre é quando uma pessoa nasce de novo. E naquele momento que a pessoa nasce, ela começa a receber o DNA de Deus na vida dela, porque ela não nasce fisicamente, ela nasce espiritualmente. E nós sabemos que Deus é espírito, não é verdade? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos realmente que deixar, querido, Deus agir, fazer a transformação na nossa vida, nos moldar da forma que Ele quer. Deus tem um tempo certo para cada coisa. E Deus tem mudado nossas vidas. Eu me lembro que quando eu converti, eu não entendia as coisas de Deus antes. Claro, até na hora que eu converti eu não entendia. Mas depois que eu converti e o Espírito Santo começou a agir na minha vida, eu comecei a entender. E muitas vezes a gente vai entender, porque Deus ele é surpreendente, né? Ele age da forma dele. E o Espírito Santo, talvez não estava ouvindo a voz do Espírito Santo falar comigo, mas ele usou pessoas para transformar a minha vida. Por exemplo, ele usou meu discipulador, que foi me discipular. Ele usou o líder da célula para onde eu fui, porque antes a minha mentalidade era uma mentalidade errada sobre as coisas de Deus, sobre os cristãos, sobre os crentes. Eu não gostava de crente, de pessoas que estavam nas igrejas evangélicas, eu tinha raiva. E depois que eu converti, eu comecei a entender que quem era o errado era eu que estava errado.
e não as pessoas que estavam na igreja, que estavam servindo a Deus, estavam lá fazendo a vontade de Deus. E eu fui começar a entender isso. E lá na célula, Deus começou a gerar dentro de mim uma vontade de ser um líder de célula. De ser um líder de célula. Eu achei tão impressionante aquilo, do jeito que o líder de célula fazia a célula lá, né, compartilhando lá com a gente, com os membros da célula. E Deus começou a gerar no meu coração essa vontade. E no discipulado, o meu discipulador, né, foi muito tremendo isso, querido, que Deus fez. E eu senti, eu digo, um dia eu vou ser um líder de célula. E depois ele começou a gerar a vontade de eu ser um pastor. De eu ser um pastor. E antes eu não tinha raiva de pastor, eu não gostava, não. Porque lá em Santarém, a gente passava, lá era aquelas igrejas tradicionais, né? Eu passava, às vezes, na frente, ele gritava, eu tinha maior raiva quando gritava muito, e eu não gostava. Eu era tipo que era um perseguidor da igreja, né? E eu não gostava. E eu dizia que as pessoas iam para a igreja só para dar o dinheiro para o pastor, como muita gente pensa. E não é assim. E quando eu converti, Deus começou a me mostrar que era diferente. Quem estava errado era eu. Ele começou a mudar a minha vida. Começou a me dar vontade, colocar vontade no meu coração de participar nas coisas, a me envolver na obra de Deus, a me envolver na igreja. Então isso ele gerou no meu coração. Eu trabalhava, mas eu estava lá na igreja, todo o tempo. E eu estava com uma fome tão grande por Deus, que eu estava na segunda-feira, no Acho que Vencedor, um culto para empresários, estava lá. Eu estava no Tadel na terça-feira, eu estava na quarta-feira na célula, na quinta-feira nos adolescentes, eu estava também, amém? Lá na rede de adolescentes, o pastor Naldo, o pastor Solândia, que eram os líderes. E na sexta-feira eu estava na Cura e Libertação, sexta-feira. Depois nós fazemos parte até da equipe de Cura e Libertação lá. E no sábado, culto de jovem, lá com os pastores de jovens, nos tornamos até auxiliar do pastor de jovem lá da igreja. Fomos para acampamento, tomamos conta de acampamento com eles. Quando ele viajava, era a gente que ficava responsável. Depois nós nos tornamos líderes também da rede de adolescente lá. Entendeu? E no domingo, os cultos de celebração. E a gente tinha 3 cultos. E tinha domingo que no meu coração eu colocava, que eu estava com tanta vontade de servir a Deus, de estar na presença de Deus, priorizando o reino de Deus, que às vezes eu ia nos 3 cultos. E depois que eu comecei a ser líder de célula, também eu ia mais, porque também 3 cultos muitas vezes, porque eu queria ver se as ovelhinhas minhas estavam lá no culto de celebração, entendeu? Então eu já tinha uma responsabilidade maior. Então é assim, querido, Deus começou a transformar a minha vida. E eu creio que não é diferente com a vida de cada pessoa que está aqui. Se você for contar testemunho, você vai contar tanta coisa que Deus já fez na sua vida, que Ele está fazendo ainda, amém, querido? E o que Ele, daqui com uns anos, uns dias, nós vamos contar o que Ele vai fazer daqui para frente, amém? Porque o nosso Deus, Ele é fiel, um Deus tão bom, maravilhoso, querido. E Ele tem o melhor para cada um de nós, amém? Glória a Deus. Então, transformação é quando realmente é algo mais profundo e os princípios divinos realmente mudam a vida da gente. Amém? É isso que acontece. Segundo, uma vida com propósito. O que o benefício de priorizar o reino de Deus? Uma vida com propósito. Muitas vezes a pessoa chega na igreja sem nenhum propósito. Eu não tinha nenhum propósito mais. Pela fé. Eu estava no mundo, era a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Era assim. E não era nem só a vida, eram as coisas do mundo, né? Que me levavam a fazer as coisas que desagradavam a Deus. Mas depois que eu converti, eu entendi o propósito de Deus. Porque, querido, olha só, uma das coisas que quando eu entrei para a igreja, antes de eu entrar, claro, de eu converter, eu não queria nem casar. E, sério, eu digo, não quero mais casar. Não quero. Porque eu já tinha me decepcionado. Então, as decepções da vida, não é verdade? Sem propósito nenhum eu estava.
Deus me resgatou. E Ele mudou a minha vida. Como eu falei, eu não tinha nenhum propósito, mas lá na célula, lá no discipulado, lá nas reuniões da igreja, nos cultos, Deus começou a colocar o propósito dele no meu coração. Amém? E nós começamos a servir a Deus. E Deus, claro, tirou a vontade, aquele negócio ruim que estava no meu coração, aquele engano de Satanás, que se casasse de novo ia dar problema. Deus tirou do meu coração e me deu uma esposa fiel e uma família fiel. Amém, querido? Uma família maravilhosa, que nós estamos servindo a Deus juntos. E Deus, Ele é tremendo, é maravilhoso. Amém, querido? Glória a Deus. Então, uma vida com propósito. Nós encontramos realmente o propósito de Deus. É algo mais profundo do que as coisas materiais. Amém? Do que buscar as coisas materiais. Propósito de Deus, querido. Deus tem um propósito na sua vida. Assim como Ele tem na minha, Ele tem na sua. Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Deus, Ele é fiel e Ele tem um plano. Agora, querido, nós precisamos buscar o reino de Deus, priorizar a vontade dEle, para que Ele cumpra o seu propósito nas nossas vidas. Amém, querido? Glória a Deus. Ele tem um propósito, com certeza. E o terceiro ponto aqui, sobre os benefícios de priorizar o reino de Deus, tranquilidade e paz. É benefício de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Ao buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, encontramos a provisão de Deus. Ao confiar em Deus e sua provisão, a ansiedade e o medo são reduzidos, amém, queridos? Quando nós confiamos em Deus, na provisão dEle, e a paz interior é encontrada. Quando nós confiamos em Deus. Quando nós priorizamos o reino de Deus. Deus começa a colocar no nosso coração algo diferente. E nós passamos, querido, a confiar em Deus de verdade. E isso vai superar o medo, muitas vezes a ansiedade que a pessoa, né, está sentindo, a situação que a pessoa está passando, vai superar e vai trazer paz para a vida dela. A paz que excede todo entendimento. A paz de Deus não é como Jesus falou, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vos dá. Porque a paz que existe no mundo é só no momento que a pessoa está bem de saúde, está com dinheiro no bolso ou na conta bancária, mas se tirar isso, não tem mais paz. Porque não tem confiança em Deus. Mas quando nós confiamos em Deus, pode até passar por dificuldade, mas a paz que excede todo entendimento, que a pessoa não entende, está na sua vida. Amém, querido? Por que essa pessoa está passando um momento difícil e está feliz, está alegre? Por que os discípulos estavam ali, servindo a Deus, estavam morrendo por causa de Jesus, sendo chicoteados e saiu de lá sorrindo? Será que alguém entende isso? Ninguém entende. Mas é porque Jesus gerou essa paz, colocou a paz que excede todo entendimento dentro do nosso coração, nas nossas vidas. Amém, amado? Isso é muito importante. Isso nos leva a vencer o medo. Amém, querido? A vencer a depressão, a ansiedade. Essa paz que o próprio Senhor Jesus coloca dentro de nós. Ele já nos deu a paz. Amém, querido? Glória a Deus. Então, tranquilidade e paz. Então, vamos confiar em Deus, querido. Confie em Deus, que Deus, Ele é fiel. Não sei o problema que você está passando, que você está enfrentando. Eu só quero dizer para você que Deus, nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Amém? Deus pode todas as coisas. E a Bíblia fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Ele está te fortalecendo, se você está buscando Ele, está priorizando o reino de Deus, Ele está te fortalecendo, Ele vai te fortalecer. Amém? Vai te capacitar, em nome de Jesus. Então vamos confiar em Deus e na sua provisão, e a ansiedade e o medo vão ser reduzidos. Amém? E a paz interior
Deus vai nos dar algo diferente, algo novo na vida da gente, amém? Glória a Deus. 4, fortalecimento da fé. Isso aqui é uma verdade verdadeira, é verdade mesmo isso aqui, querido. Fortalece a fé da gente. Quando nós realmente estamos buscando, priorizando a fé da gente, nós vamos, querido, para um nível diferente de fé. Fortalece a fé. É um fortalecimento você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Priorizar Deus na sua vida, priorize Deus. Você vai ver Deus fortalecendo você. Você tendo uma fé diferente, não é verdade? Inabalável. Fortalecimento da fé. Através da experiência de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a fé fortalecida e a confiança em Deus cresce. E a nossa confiança em Deus cresce. Amém, querido? Então vamos priorizar a Deus, que isso vai acontecer nas nossas vidas. Deus vai fortalecer você, vai fortalecer a sua fé, bem, para você não desistir. Porque, querido, facilmente as pessoas estão desistindo das coisas de Deus. Porque não estão buscando a Deus, em primeiro lugar, não estão priorizando. Aí quando vem, né, o ventinho não é nem forte, ele já está caindo. Não precisa nem ser um vento forte. Já está deixando as coisas de Deus. Já está rejeitando aquilo que Deus colocou nas mãos. Então vamos priorizar o reino de Deus. E se fortaleça no Senhor na força do seu poder. Amém, querido? Se fortaleça. Era isso que o rei Davi fazia toda vez antes de sair para uma batalha. Ele ia para lá, para a presença de Deus. Senhor, é para mim ir? Se o Senhor me der direção, se é para ir, eu vou. Se não for, eu fico aqui. Ele ia se fortalecer. Ele ia pedir direção de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. Amém, querido? Precisamos nos fortalecer. Fortalecer a nossa fé. E nós só podemos fortalecer a nossa fé na presença de Deus. Somente assim nós vamos realmente andar em vitória, em nome de Jesus. Penúltimo, para a gente terminar com o último depois. Mais importância, realmente, também isso aqui é uma realidade. Nós começamos a dar mais importância de viver com os valores do reino, de acordo com os valores do reino de Deus. Quando nós começamos a priorizar, nós começamos a dar mais importância e a começar a querer viver realmente de acordo com os valores do reino de Deus. Eu me lembro uma vez, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, irmão. E o Espírito Santo sempre, a gente sabe, a gente entende quando é o Espírito Santo que está guiando a gente. A Bíblia fala que Romanos 8,14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Por quê que nós somos guiados? Porque ele habita dentro de nós. E ele sempre está dando a direção. Muitas vezes a pessoa que não obedece, mas ele está guiando, ele está dando as direções para nós. Agora resta nós decidirmos se nós quisermos obedecer ou não. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava vendendo, né? E eu não gostava muito quando eu estava vendendo e a pessoa, tipo assim, rejeitava aquela minha mercadoria. Eu ficava, meu Deus, eu ficava transformado. Era verdade. E uma vez a pessoa vendendo, oferecendo, a pessoa falou assim com uma ignorância comigo. Eu já era cristão, né, crente. E nessa hora a pessoa saiu assim, eu já saí atrás. Na hora que eu saí atrás, eu percebi, senti, observei que era o Espírito Santo falando comigo. Você não é mais desse jeito. Isso não faz parte mais da sua vida. E na mesma hora eu só fiz voltar, sabe, e disse, não, isso não pode mais acontecer, não faz mais parte da minha vida, eu não sou mais essa pessoa. E a partir daquele momento começou a mudar a minha vida mesmo, assim, Deus transformando, mudando essa questão da gente realmente observar e dar valor nos valores do reino de Deus, querido. É muito importante a gente fazer isso, amém, querido?
Começar a ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus, que é muito importante. A palavra de Deus aqui está, Deus está dando direção para nós aqui. Amém? Glória a Deus. E para terminar, quando priorizamos o reino de Deus, um benefício tão maravilhoso, tão importante, que é dar mais importância a evangelizar. Por quê, querido? Quando nós, claro, antes a gente não dava importância e nós precisávamos ser evangelizados, porque nós fomos evangelizados. Eu me descobri depois que eu converti que não só evangelismo, pessoas falando de Deus para mim, mas eu descobri que tinha pessoas orando por mim, orando, em oração, intercedendo pela minha vida. Eu descobri isso. Claro, todos nós precisamos ser alcançados, nós fomos alcançados. Não sei se todos aqui já fizeram uma aliança com Deus, mas quem já fez a aliança com Deus sabe que Deus já mudou a sua vida e que Deus colocou no teu coração uma vontade de evangelizar. Nós podemos evangelizar de algumas formas, tem muitas formas de nós evangelizarmos as pessoas, até com o próprio testemunho. O próprio testemunho é um modo da pessoa evangelizar as pessoas. Amém? Eu me lembro que quando eu converti, as pessoas com quem eu convivia diziam assim: você não vai passar uma semana, aí depois não vai passar 15 dias, aí não vai passar um mês, depois de algum tempo já foram me chamando de irmão, entendeu? De irmão, começaram a ver o quê? Mudança na minha vida, a transformação que Deus estava fazendo na minha vida. E depois de algum tempo mais, já me chamavam de pastor. E eu não era pastor, mas eu tomava posse, né? Eu digo amém, glória a Deus, porque Deus estava gerando no meu coração essa vontade. E estava usando até as pessoas que não eram crentes, né, para fazer isso. Mas uma das formas muito grandes que nós evangelizamos lá era com o próprio testemunho. E cada um que está aqui pode evangelizar com o seu testemunho de vida. Quando você, da forma que você vive, também da forma que você vai até uma pessoa e você fala do que Deus já fez na sua vida. Amém, querido? Da transformação que Deus fez na sua vida. Amém? As pessoas estão vendo, a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, né? Somos luz aqui. E a nossa vida, ela é um livro aberto para as pessoas. Nós não podemos esconder nada das pessoas, queridos. Nós não podemos, somos luz. Aonde nós formos, as pessoas vão ver, vão observar, amém? Glória a Deus. E nós podemos evangelizar também, claro, indo e convidando as pessoas para a igreja, para a célula. Então tem muitas formas de nós evangelizarmos. Só que quando nós convertemos, Deus começa a gerar isso dentro do nosso coração. Aí mais vontade, a priorizar. Porque Jesus, ele nos ensinou isso. A Bíblia fala que quando Jesus olhava para as pessoas que estavam ali preocupadas ali com a vida, e ele olhava para as pessoas com compaixão. E viu as pessoas que nem ovelhas, que não tinham pastor, porque estavam desorientadas. E nós sabemos que tem tantas pessoas precisando de Jesus aqui na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado. Amém, querido? Tem muitas pessoas, conhecidos nossos, que precisam de Jesus, que precisam ser evangelizadas. O evangelho chegar até aquelas pessoas, através do seu testemunho, através de você falar de Jesus para elas, talvez de pregar a palavra de Deus para elas, não é verdade? Mas também de você convidar para vir num culto. Nós já vemos, o pastor Silvio já falou a visão dele, e nós estamos junto com ele, porque nós queremos nessa igreja aqui lotada, nos 2 cultos de celebração, lotado de pessoas aqui. Nosso Tadel, na terça-feira, lotado de pessoas também. Nós cremos, querido. Agora, como é que vai acontecer isso? Quando nós priorizarmos também evangelizar. Isso faz parte de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mano. Evangelismo é algo que Deus, o próprio Jesus fez. Ele evangelizou as pessoas. E ele ensinou os discípulos, os apóstolos a evangelizarem. E chegou até nós. Nós somos parte da igreja do Senhor. Nós somos filhos de Deus, amém? E como filhos nós temos também essa incumbência, né, responsabilidade
de estar falando de Jesus para as pessoas, de evangelizar, de levar o evangelho até as pessoas que estão precisando, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Eu quero pedir para você ficar em pé, então, nesse momento, tá? Só concluir aqui. Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, querido, é a chave para uma vida plena e satisfatória, tanto agora no presente como no futuro, amém? E eu quero incentivar cada um aqui, querido, cada um de vocês, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, amém? Glória a Deus. Eu quero incentivar realmente. Nós todos, nós precisamos, porque uma igreja que busca em primeiro lugar o reino de Deus é uma igreja forte, uma igreja realmente que teme a Deus, uma igreja que realmente que quer agradar a Deus, que quer que toda a glória seja do Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.